Nesta noite eu dei como título da mensagem Andando na Palavra. Andando na Palavra. Pegue a sua Bíblia. Deixa eu ver, mostra para mim a sua Bíblia. Isso. Levantou bem alto. Agora diga assim: as palavras que aqui estão são verdadeiras. Eu creio nelas e é para mim e eu as recebo. Amém? O Senhor deixou a palavra dele como um livro, um manual de instruções para nós que fomos criados à imagem e semelhança dele. Aqueles que praticarem o que aqui está escrito vão vencer. Vencer nesta vida, nesta terra, vai vencer no arrebatamento ou na hora da sua morte, porque nós estaremos no lar celestial para sempre. Então esta palavra é para a nossa garantia da nossa vida eterna na Nova Jerusalém. E isso depende de cada um, não depende mais de Deus, depende de você. E muitos dizem que conhecem a Deus. Muitos dizem, eu conheço a Deus, eu conheço o Senhor Jesus. E inclusive, de várias religiões, fala de Jesus Cristo e diz que conhece muito bem. Outros dizem, não, eu vou à igreja há anos, eu conheço muito bem a Jesus. Nós devemos aceitar Jesus Cristo como único Senhor. Não ter nenhum outro santo, santa, Deus, deusa ou Senhor para as nossas vidas. A nossa vida, ela tem que estar alicerçada, ela tem que estar andando segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. E nós temos que vivê-la dia após dia. Não é apenas quando você vem à casa de Deus trazendo a sua Bíblia. Na sua casa, no seu serviço, na sua escola, você pode estar orando baixinho, pode estar orando em espírito, e você deve ler a palavra de Deus. E você deve testemunhar através dos seus atos, através do seu agir, através do seu falar, que você é um filho, uma filha de Deus. E as Escrituras nos diz que Jesus é a palavra viva. É interessante que muitas pessoas podem até saber a palavra de Gênesis a Apocalipse. Mas, na verdade, não é a palavra, é a letra. Conhecem de cor na cabeça, mas não no coração e muito menos a praticam. Elas só conhecem e a palavra, a letra. Isto não é nada. Nós temos que realmente viver a palavra, andar com o Senhor, andar na palavra. Então, nós temos, através disso, através da revelação do Senhor, viver assim. Como foi dito agora há pouco, sobre a oferta que Abraão fez ao Senhor, não é? A oferta de sacrifício que o Senhor pediu a Abraão, o seu filho Isaque. E ele assim o fez. Nós devemos estar atentos ao Senhor. Hoje, claro, na era da graça, na nossa época, o Senhor não vai pedir o teu filho, mas vai pedir o melhor seu, o melhor. E nós damos o melhor para ele. Eu sempre faço você lembrar, a nossa vida é muito curta, aliás, Deus nos lembra disso, Ele diz que nós somos como uma neblina, que hoje está, daqui a um pouco não está mais. É assim. Quantas pessoas que você conheceu que não estão mais vivas,
Nem se fala mais, pouco se lembra. É uma neblina, passou. E nós vamos no mesmo caminho. Hoje estamos aqui, amanhã nós não estaremos. E é uma neblina que passou. Vem outras pessoas, outras gerações. Então não vale a pena. Vamos viver realmente a palavra de Deus, andar com ela dia após dia. Aqueles que estão com os olhos no mundo e acumulam riquezas neste mundo, é louco. Isso é loucura. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor, nas coisas dos céus. Por quê? Porque, volto a repetir, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz aqui na terra enquanto viver e vai ganhar a sua vida eterna. Isto é importantíssimo. E não tem segunda chance. No dia da morte, ou vai para o Senhor, ou não. E a decisão não é no instante do último respiro, ou do último suspiro. A decisão é agora. Como disse o irmão Flávio, que é aquela pessoa que falou, na última hora eu vou ser igual aquele ladrão lá na cruz, ao lado de Jesus. Viveu a vida inteira errada e na última hora, no último instante, clamou a Jesus e Jesus recolheu ele para o lar eterno. E como disse o irmão Flávio, você sabe a sua última hora? Ninguém sabe. Então nós temos que andar na palavra, dia após dia, momento após momento, porque isso vai trazer bênçãos para a sua vida. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa pensa, eu nem sei o que pensa. A bênção vai ser do pregador, a bênção vai ser de quem? De Deus? Não, é sua, é a tua vida. Então você que decide a tua vida. Deus quer o melhor para você. Ele preparou tudo para que você tivesse o melhor. Eu me lembro, uma ocasião, quando eu estava pastoreando lá em Caraguá, e eu fui e comecei um trabalho novo no Rio de Janeiro, Jacarepaguá. E eu saí daqui de Caraguá, uma certa ocasião, fui eu, a minha esposa e um irmão, um presbítero. Saímos nós 3, fomos até o Rio de Janeiro para preparar tudo que nós íamos começar os cultos. E é um caminho longo, de Caraguá até o Rio, pela Rio Santo, são 400 quilômetros. Então nós paramos, em certa altura da viagem, para nós almoçarmos. E era um restaurante de rodízio, uma churrascaria. Nós sentamos à mesa e lá tinha 2 tipos para servir. Um era o rodízio completo, que vinha todos os tipos de carne, e carnes de primeira. O outro, mais barato, era uma carne já pronta, que estava naquelas, eu não sei como é que chama, em banho-maria, requentando. E o irmão falou assim, eu vou pegar aquele da banho-maria, aquele que está lá. Eu falei, não, irmão, vamos comer o do rodízio. Não, eu vou pegar aquele. Eu insisti a ele. Eu falei, eu estou pagando. Vamos comer o rodízio. Você vai comer a melhor carne. Não, ele não quis, insistiu e comeu requentado. Enquanto eu e minha esposa comemos o melhor. O Senhor disse, se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Se você quiser, porque se não quiser, não come. E eu fiquei indignado, tanto é que já se passaram anos e ainda vem isso à minha mente. Eu falo, poxa, eu estou oferecendo o melhor para ele e ele quis o pior. E é isso que Deus faz. Ele oferece o melhor e as pessoas querem o pior. E ainda dizem crer no Senhor. Mas que isso? Se nós cremos nele, vamos andar segundo a palavra
e nós vamos praticar. Isto é muito importante. Não adianta você só ouvir, ouvir e ouvir. Você tem que praticar. Eu tive uma revelação, uma ocasião, porque nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra, nós somos alimentados espiritualmente. Como você come arroz e feijão todo dia para alimentar o seu corpo, o seu físico. Para nós alimentarmos o nosso espírito, é através da palavra de Deus. É assim que nós alimentamos o nosso espírito. Então tem pessoas que vêm e ouve, e ouve, e ouve, e ouve, e come, e come, e come, só que não põe em prática. O que elas vão se tornar? Verdadeiras obesas. Obesas. Isso que Deus me revelou. São pessoas obesas, porque elas estão se alimentando, mas elas não estão praticando. Nós temos que praticar. Recebemos hoje e hoje mesmo vamos praticar. Vamos lá com o irmão Rodolfo, a irmã Simone, vamos evangelizar o bairro, vamos falar de Jesus. O Senhor vem, como nós cantamos agora. A igreja clama pela volta do Senhor Jesus Cristo. E nós, como filhos, como cristãos, temos que clamar pela volta do Senhor. Eu quero falar, na noite de hoje, um pouco sobre Tiago. Tiago nos ensina muita coisa em relação ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos, de imediato, abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículos 32 a 35. Mas antes de nós lermos, deixa eu falar para você sobre Tiago. Tiago era irmão do Senhor Jesus. Irmão carnal, nascido do relacionamento conjugal de José e Maria. Ok? Porque tem uma religião que diz que Maria foi virgem o resto da sua vida. Não é verdadeiro. Pessoas que assim dizem, falam porque ouviram falar disso. Se ler a palavra de Deus, se ler a Bíblia Sagrada, vai ver. E hoje eu não vou falar sobre isso. Maria, ela foi virgem sim. Ela deu à luz a Jesus Cristo, ainda virgem. Porém, depois do nascimento de Jesus, ela tinha um marido. Ela tinha relacionamento sexual com seu marido. Ela teve filhos e filhas, e um dos quais foi Tiago. Então, Tiago era irmão carnal de Jesus. Porém, não era irmão espiritual de Jesus. Ele não conhecia Jesus no espírito, ele conhecia o irmão Jesus, de estar lá, de brincar com ele na infância. Jesus foi um menino normal, ele brincou, ele estudou muito, ele ensinava nas sinagogas, porque ele conhecia as Escrituras. Ele tinha oração e comunhão com Deus Pai constantemente. Mas Tiago não conhecia esse lado de Jesus. Conhecia Jesus como irmão. E agora, Marcos, que nós abrimos, Marcos capítulo 3, versículo 32, declara: a multidão estava sentada ao redor de Jesus. E lhe disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhes perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto,
Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Perceberam? Jesus estava dentro de uma casa, pregando a palavra de Deus. Uma multidão cercava Jesus dentro da casa e outra multidão para o lado de fora. Não dava para ter acesso ao Senhor Jesus. E nesse momento, chega a mãe e os irmãos do Senhor Jesus, que queriam estar com Jesus, mas não conseguiam chegar. Então foi avisado até que aquele que estava próximo a Jesus falou: olha, a tua mãe está lá fora, os teus irmãos e irmãs estão lá fora. Aí Jesus parou, olhou e disse: esses que aqui estão, esses que aqui estão, esses que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos, esses são minhas irmãs, essa é a minha mãe. Não os que estão lá fora, mas os que estão dentro. Eu tenho dito, você deve honrar a sua família. O Senhor é que deu a sua família. Aliás, eu falo constantemente, filhos e filhas, vocês têm que honrar a sua mãe e o seu pai. Sempre. Porque se você honra o seu pai e a sua mãe, você faz o quê? Você concorda com Deus. Você quer ver uma coisa? Minha irmã, você escolheu a sua mãe? Você escolheu o seu pai? Não escolheu. Deus escolheu para você. Agora você escolhe o seu marido. Você escolhe. Não é? Você escolhe. Você... Não, aí aqui é tudo solteiro. Aqui, você escolheu a sua esposa? Sim. Quanto tempo está casado? Uns 33 anos, mais ou menos. Mais ou menos 33 anos. Olha que bênção. Então a escolha foi boa. 33 anos? É. Hein, Alice? Que bom, né? Você escolheu ele também? Escolhi. Ah, tá. Há quanto tempo atrás? 34. 34, ela te escolheu um ano antes. Ela estava de olho em você. Ok, mas você escolheu seus pais? Você escolheu seus pais? Não. Quem escolheu foi Deus, como disse a irmã. Então, se Deus escolheu, nós temos que concordar com Deus e agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela minha mãe. Senhor, obrigado pelo meu pai. Esse pai e essa mãe foi o Senhor que escolheu para mim. Aqueles que não honram os seus pais, o que acontece? Não honra a Deus. Não concorda com Deus. Ao contrário agora, como a irmã que escolhe o marido ou escolhe a esposa, e às vezes é assim, né? A pessoa escolhe e depois fala: Deus, agora abençoa, viu? Eu que escolhi, abençoa, viu, Deus? E quando não dá certo, foi o Senhor que me deu. Não é assim que falam? Pois é. Então nós temos que honrar os nossos pais. E aqui eu tenho dito o seguinte: é importante a sua família. Foi Deus que constituiu a sua família. Você deve honrar pai, mãe, honrar os avós, os parentes, os irmãos, irmãs. É a família. Deve orar por eles. Porém, a família eterna são aqueles que vão ao lar celestial eternamente. Esta é a verdadeira família. Muitos da família carnal vão aceitar Jesus. Vão vencer também após a morte. Mas alguns não querem saber do Senhor Jesus, querem viver uma vida longe de Jesus, viver uma vida mundana, com os prazeres da carne.
Jesus respeita. Porém, essa pessoa, se faz parte da sua família na terra, não fará parte da sua família nos céus. Então, olha aí para quem está do seu lado. Está olhando? Ok, então, esse aí é teu irmão e é tua irmã. Amém? E agora você vai falar assim: você é minha irmã, você é meu irmão. Eternamente. E eu vou ter que aguentar você para sempre. Brincadeirinha. Já pensou aguentar o Zé Antônio? Meu Senhor. Pois é, o Senhor fala para suportar. Agora veja só. Isso também vale para o seu marido e a sua esposa. Se você tem marido ou esposa que não é crente, ora para que ele esteja junto com você. Agora, se você não gosta muito do seu marido e sua esposa, não ore, senão você vai ter ele eternamente. Claro que o Senhor diz que depois lá nos céus nós não temos mais órgão sexual e nós também não teremos pessoas como marido e esposa. Então, que é sua esposa ou marido aqui na terra, vai ser tua irmã ou teu irmão eternamente, mas não terão um relacionamento conjugal. Nem com ela, nem com ninguém. Ok? Pois bem, Tiago, então, até então, Tiago não era irmão espiritual do Senhor Jesus. Ou seja, ele estava para o lado de fora. Ele estava para o lado de fora. A palavra de Deus diz: esses que aqui estão, esses sim, é minha irmã, meu irmão, minha mãe. Então a diferença é daqueles que ficam do lado de fora ou do lado de dentro. E aqueles que estão do lado de dentro são aqueles que ouvem e praticam. Diga assim: ouvindo e praticando. Esta é a minha vida. Por isso que eu sou vencedor. Tiago vivia diariamente com o Senhor Jesus. Todos os dias, mas não o conhecia como seu Salvador. Não o conhecia como seu Salvador. Tiago só conhecia o Senhor do lado carnal. Ele veio conhecer, de fato, Jesus Cristo como Senhor da vida dele, e foi quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, e esteve junto com seus discípulos, com seus apóstolos, ainda por 40 dias aqui nesta terra, antes da ascensão de Jesus. Foi aí que ele conheceu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amados, a partir daí, Tiago, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele foi um pastor e fundador de uma das maiores igrejas de Jerusalém. Não poderia ser se ele estivesse do lado de fora, ou seja, não cria em Jesus como seu Senhor. Único Senhor. E é onde eu quero tocar muito forte nesta mensagem. Ter Jesus como único Senhor e praticar o que está escrito na palavra de Deus. Você quer conhecer Jesus Cristo? Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Leia a palavra,
leia a palavra. Você vai conhecer Jesus de perto. Leia pelo Espírito, não simplesmente na carne, como se fosse um livro de leitura normal, um livro de literatura ou um livro de história. Leia como palavra de Deus revelada. Ore antes de ler a Bíblia. Nunca leia sem antes orar ao Senhor, para que Ele te revele na leitura bíblica o que Ele está dizendo. E o dia que você fizer isso e ler, a palavra sai, as letras saem do livro e entra no seu coração. E vão fazer efeitos na sua vida, vão modificar a sua vida. E Tiago, a partir de então, que conheceu o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, Tiago começa então a nos dar o segredo de uma vida de vitória em todos os aspectos da nossa vida aqui na terra. Nós vamos abrir em Tiago, e você não feche, porque nós vamos ver muitas passagens de Tiago. E vamos abrir Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Tiago vem logo após Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando o que está escrito, será feliz naquilo que fizer. Olha o segredo. Você quer ser feliz? Você quer ter uma vida plena? Você quer ter vida vitoriosa? Não corra atrás das coisas. Abra o seu coração para Jesus, como único Senhor, como seu Salvador, como teu libertador. Você vai ter o Espírito Santo na sua vida te direcionando, te assistindo nas suas fraquezas. O Espírito Santo te conduz ao caminho verdadeiro para a sua vitória. É interessante que tem crentes que dizem que ímpios tem isso, tem aquilo. Você pode ter, se é que você quer por essa parte, muito mais, em abundância. Tem igrejas que falam que é heresia falar de dinheiro. Ora, nós não falamos de dinheiro, nós falamos de Jesus, nós falamos das bênçãos, que estão inclusa o dinheiro, sim. O irmão falou de Abraão, aí você vai ver Abraão, vai ver Moisés, você vai ver Davi, você vai ver Salomão, você vai ver pessoas no Antigo Testamento, os patriarcas, todos não eram milionários, eles eram bilionários. Tinham propriedades, centenas e centenas de escravos, de serviçais, centenas e centenas e milhares de centenas de cabeça de gado. O Senhor os abençoou, entre outras coisas, também financeiramente. Então você não tem que ficar com inveja do que aquele tem e que você não tem.
Procura Deus em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que correm atrás das bênçãos, ao passo que aqueles que andam com a palavra, as bênçãos vêm e lhe alcançam. Então não adianta, vai ser um cansaço e não vai produzir muito efeito, não. Agora, ao passo que, se você descansar no Senhor, ser fiel ao Senhor, como está escrito, que Tiago, que nos dá essa grande revelação, e volto a repetir, Tiago só pode dar essa revelação a partir do momento em que ele creu no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, único Senhor. Porque até então, ele conhecia somente Jesus como irmão carnal. E agora, pelo Espírito, ele se torna pastor, ele se torna fundador de uma igreja cristã na cidade de Jerusalém. Então ele diz, aquele que ouve a palavra e não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas veja a diferença para aquele que põe em prática. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e olha, que traz a liberdade e persevera. Não é só observar, perseverar na prática, ou seja, agir, não esquecendo o que ouviu, mas praticando. Será feliz naquilo que fizer. Para você crescer no espírito e ser um cristão abençoado, um cristão maduro, nós temos que pôr em prática a palavra de Deus. É interessante notar, e isso eu já observei há muitos anos atrás, que pessoas que são muito antigas na igreja e não praticam a palavra, elas não são tão abençoadas, elas até são, mas não na plenitude. Conseguem alguma coisa e pronto, já se sentem felizes. Não que nós estamos atrás de Jesus para a conquista de coisas aqui na terra. Não. O Senhor nos abençoa tanto que Ele acrescenta outras coisas também. E nós precisamos. Aqueles que amam a Jesus e são fiéis a Jesus, quando recebem, elas já separam o dízimo, separam mais do que o dízimo, separam as ofertas, porque ela quer ver o Evangelho ser pregado, a palavra sendo tocada nos corações de toda a gente. Então ela recebe a bênção e abençoa. Você sabe que existe um dom que Deus dá a uma pessoa também, um dom que poucas pessoas só tocam no assunto. É o dom de adquirir riquezas. O dom de adquirir riquezas. Por quê? Quanto Deus mais dá, mais a pessoa quer dar para Deus. Aí Deus dá mais, aquela pessoa dá mais, e Deus dá mais. Ela tem o dom de adquirir riquezas. E por que Deus dá esse dom? Porque ela dá de coração, ela quer dar, ela sente prazer, ela sente um grande regozijo em dar para a obra de Deus. Ela quer ver vidas salvas, ela quer conquista de almas. E eu quero lembrar a você, o dia que você deixar essa terra, você não vai levar tudo que você conquistou. Aliás, tudo não, você não vai levar nada. Vai ficar aqui para outras pessoas desfrutar daquilo que você suou para conquistar. Se é que vai ter gente para ficar aqui. Se não fica ainda para o governo. Você sabe, né? Que pessoas que estão sós ou que ninguém reclama quando ela morre, o que ela tem de propriedade, de dinheiro em banco, seja o que for,
fica para o governo. Não vai para canto nenhum, não fica para ninguém, fica para o governo. Então, essa pessoa poderia muito dar para a obra de Deus. E eu quero também dar um alerta a você. Nós estamos falando aqui em relação a sair, fazer uma equipe para estar evangelizando, falando de Jesus, do amor de Jesus para aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão, são aqueles que não têm teto, aqueles que vivem na rua, passando frio, passando fome, abandonados às vezes por família, às vezes não têm família. O Senhor manda, o Senhor manda. Ele não pede aos filhos, e os filhos fazem de coração. Dar o dízimo e dar as suas ofertas alçadas. E dar aos pobres. Hoje em dia, nós precisamos tomar muito cuidado com pobres. Na outra igreja que eu estava pastoreando, nós estávamos dando por mês 30 cestas básicas por mês. 30 cestas básicas. E muitas pessoas iam lá, recebiam. E uma ocasião Deus falou para mim certas coisas, eu fui atrás daquilo que Deus falou. Montei uma equipe, e essa equipe foi na casa dessas pessoas. Foi na casa dessas pessoas para fazer um levantamento. Quantas pessoas habitavam, essas pessoas, quanto eram crianças. Nós tínhamos um departamento de criança muito grande. E nós observamos o seguinte: tinham famílias que iam em várias igrejas, evangélicas ou não evangélicas, iam em centro espírita, iam em vários lugares para pegar cestas, e depois vendiam. Aí nós mudamos, eu mudei o nosso sistema. Só recebia a cesta básica daqueles que viam a igreja ouvir a palavra. Caiu por menos do que a metade das 30 cestas. Eles não estavam atrás da palavra, não estavam atrás de Jesus. Eles não estavam atrás do rosto de Jesus, estavam atrás das mãos do Senhor Jesus. E nós então aprendemos a partir daí que nós damos o peixe, mas nós ensinamos a pescar. Porque você dá peixe, você dá peixe, você dá peixe, a pessoa se torna uma pessoa acomodada, uma pessoa pedinte, uma pessoa que encosta na outra já está pedindo dinheiro. Então, aqueles que vêm para a igreja de Jesus Cristo, ela é abençoada, depois ela se torna um abençoador. Só dar peixe não funciona. Ela nunca vai saber pescar. Já houve inúmeros casos que pessoas que chegaram ao ministério estavam passando por problemas financeiros e não tinham até alimento. E como eu já dei o meu testemunho pessoal, isso também aconteceu comigo. Isso não é vergonha para ninguém. Aliás, é agradecer ao Senhor. Porque depois, quando eu conheci o Senhor como o Senhor verdadeiro da minha vida, o Senhor começou a acrescentar, acrescentar, acrescentar. E aqueles que praticam, é bem-aventurado. Aqueles que praticam, vai ser feliz. Aqueles que praticam, como diz Tiago, será feliz naquilo que fizer. E depois, quando ela chegou no ministério, recebeu a bênção, recebeu a cesta, ou recebeu o que for. Mas pouquinho tempo depois, ela passa a dar, ela passa a abençoar. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, mas não saia de Tiago. Nós vamos voltar em Tiago. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo de número 24.
E nós estamos falando de andar com a palavra, viver a palavra. O que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 24, também nos ensina. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, e aqui quem está falando é Jesus Cristo. Lá era Tiago, pelo poder do Espírito, aqui é Jesus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Olha, aqui o Senhor não está falando para aqueles que não conhecem a Deus. Aqui o Senhor está falando para aqueles que estão dentro da igreja. Porque nos dois casos as pessoas ouvem a palavra. A diferença está naquele que pratica e aquele que não pratica. Aquele que pratica está construindo a sua casa na rocha. Essa parte que diz, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, são as adversidades da vida que vêm. E todos nós temos adversidade. Nós temos momentos muito ruins na nossa vida, seja o que for. Ou a enfermidade, ou é a pessoa da família, ou o emprego, seja o que for. E aqui, observa que no caso dos dois, os que ouvem e praticam, e os que não ouvem, os que ouvem e não praticam, a tempestade veio, a adversidade veio para os dois. A diferença está naquele que pratica e aquele que não pratica. Vocês sabem que eu morei muitos anos na praia, e é tudo areia. Uma que não pode construir casa com areia da praia. Não tem como. Teve aí um caso, não vou entrar em detalhes, que teve aí um construtor que construiu um prédio com areia da praia e caiu. E matou gente. Areia na praia é uma coisa assim fantástica. Tudo que você coloca, se você não tiver alicerce, afunda, cria rachaduras. Tem que ser feito um alicerce muito bem feito, porque vai afundando. O peso da coluna, o peso da casa vai afundando. A igreja que eu construí na praia, foi feito uma fundação, e aquilo nenhum engenheiro me ensinou, porque nós que construímos a igreja, não foi ninguém que me ensinou, a não ser o Senhor Jesus. Eu não tinha um centavo para construir a igreja, e o Senhor me deu a revelação como fazer. Naquela época, estava a companhia de Força e Luz, estavam substituindo os postes de rua, que eram madeira, por postes de concreto. E aqueles postes de madeira estavam todos no pátio da prefeitura. E o Senhor, numa noite, me deu a revelação sobre esses postes. E eu peguei e fui à prefeitura. Cheguei na prefeitura, falou assim, não, esses postes estão aqui à disposição de quem quer. Normalmente são os vereadores que pedem, porque eles vão nos bairros que tem muito rio lá em Caraguá, cortando que vem a água da serra e é despejado no mar. Então eles vêm e pedem os postes para fazer pontes. Então esses postes são usados como pontes, a base da ponte. Eu falei, e como é que eu faço para adquirir? Eu só tenho que ir lá na prefeitura. Fui à prefeitura, cheguei lá, tem que fazer o ofício. Fiz o ofício. Levei o ofício à prefeitura. Não passou, creio que 30, 60 dias,
começou a chegar caminhão e caminhão com aqueles postes de madeira no pátio da igreja. Que nós então tínhamos um pátio grande e uma edícula. O Senhor me falou, constrói com aquilo. Nós não pagamos nada. Eu construí os pilares com aquilo. Aquilo são madeiras tratadas. Elas já estavam lá na praia. 100 anos, 150 anos, 80 anos. Maresia, sol, chuva. E intacto. Então nós construímos. E vou lhes dizer como é gostoso trabalhar em união, porque todos se envolveram. Todos. As mulheres levavam doces, levavam salgados também. E os homens trabalhando. E interessante, hoje tem lá motosserra, você corta a árvore. Naquela época era serrote mesmo, serrote. Cansava, passava para o outro. E nós cortamos tudo no serrote. E como nós vamos colocar esse poste? Se fosse fazer um buraco e colocar o poste ia sendo engolido pela areia, com o peso que vinha sobre ele. Então foi Deus também que me ensinou. Eu falei para os irmãos, vamos fazer aqui um buraco bem mais largo, e vamos afundar bem. Eu acredito que nós afundamos na faixa de 1,60 m, 1,70 m. E depois lá embaixo, nós vamos fazer vamos alargar na parte de baixo e vamos encher de concreto. Depois, muito tempo depois que eu vim saber de um engenheiro que aquilo chama sapata. Mas quem é que ensinou? Deus, Ele é criador de tudo. E o Senhor me ensinou a fazer a sapata. Agora tinha um problema. Eu ponho o poste e jogo o concreto, não ia dar em nada, porque na hora que nós começamos a cavar, começou a brotar água do mar. Como se fosse uma mina. Brotava água do mar. Então nós fazíamos, quando acordava de manhã cedo, íamos lá, estava lotado até a boca de água. 1,60 m, 1,70 m de água, parecia um poço. Tirávamos a água do mar toda, porque brotava, vinha de baixo. Naquela ocasião choveu tanto, e aconteceu junto, simultaneamente, a maré alta, entrou dentro da cidade com a chuva que não parava. Os caixões do cemitério começaram a flutuar. Se olhava dentro do cemitério, era tudo caixão com as pessoas mortas flutuando. Depois aí, o que o cemitério fez? Fez só gavetas, não enterrava mais ninguém. Porque levantava água. Então, o que eu faço? Mais uma vez, o Espírito Criador deste universo me ensinou. Faz o concreto, pedra, areia, cimento e não põe água. Seco. Faz o buraco. Joga seco. Fiz isso. Veio a água do mar, grudou, ficou tudo sólido. Aí depois de 10 dias, 20 dias, eu não me recordo, eu vim com os postes, coloquei em cima daquele concreto que nós fizemos, para depois encher de novo tudo de concreto em volta. Nunca cedeu 1 milímetro. Nunca. Por quê? Porque nós fizemos o alicerce perfeito. Se tivesse feito de qualquer maneira, e ainda um poste que era tratado, ainda nós passamos produtos para não penetrar a água. Todos os irmãos envolvidos. Aí depois para fazer a parte do telhado, foi tudo com os postes, a parte fina. Nós fizemos tudo com poste de madeira. Depois, de muito tempo depois, que nós fomos
e compramos as telhas, aliás. Ganhamos o dinheiro para comprar as telhas. Aí foi colocada a telha, chegou 2 caminhões de telha, completo, cheio, transbordando. Fizemos o telhado. O que eu quero dizer, se não tiver alicerce, tudo vem abaixo. Tudo. E a Bíblia diz, grande será a ruína daquela casa. Pessoas que não conhecem a Deus, filhos, marido, esposa, mundanos, vão pensar e falar segundo o mundo. E aí começa a piorar a situação, porque tem descendência. Tem espíritos hereditários que não larga nunca uma pessoa, mesmo quando aceita Jesus. O espírito hereditário está do lado, ele não abre mão. Por isso que o Senhor diz, quando você está de pé, cuidado para que não caia. Porque se abriu uma porta, uma pequena brecha sequer, ele entra com tudo. E os espíritos hereditários nunca abandona uma pessoa que é daquela família. Pode morrer aquela geração, vem outra, pode morrer, vem outra, o espírito não morre, ele só vai mudando de pessoas, mas está na linha hereditária daquela família. E hoje nós só temos visto maldição, pessoas afeminadas, pessoas lésbicas, pessoas viciadas, pessoas ladras, pessoas assassinas. Vem tudo. E aí a pessoa casa. Aí ajunta o espírito daquele com o espírito dela ou dele. Aí vem. Se não vê agora, vem daqui um mês. Se não vê daqui um mês, vem daqui a 10 anos. Mas vem. É a palavra, é a Bíblia. Aqueles que não acreditam, é só esperar. Está escrito, e Deus não é homem para que se minta. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar na luz. Quer ver uma coisa? Marcela, apaga as luzes aqui da igreja, por favor. Não, aqui deixa assim. Ok. Paga essa também. Tudo escuro. Aí, também apagou aquela. Agora ninguém vê mais ninguém aqui. Isso chama trevas. Sabe quem vê? Só o demônio. Agora só o Alan sente. Estou vendo aqui uma lanterna. Que bom. Deixa eu ver aqui. É celular. Vem cá, meu irmão. Vem cá. Sobe aqui. Paga aí, Alan. Levanta alto, sobe mais um degrau. Aí, ilumina eu aqui. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Ok. Não tira o foco. Deixa aí. Vocês estão me vendo? Não estão me vendo? Não estão me vendo? Ok. Agora eu vou me aproximar da luz. Opa! Aqui eu estou na luz. Agora vocês estão me vendo. Agora me acompanha. Olha, por onde eu vou, a luz está junto. É melhor ligar antes que eu tropece. O que eu quis mostrar para você é exatamente isso no mundo espiritual. Aqueles que não têm Jesus estão nas trevas, tropeçando em tudo quanto é lugar. Entende? Aquele que está na luz pode ir para onde for. A luz está com ele. A luz, como eu falei domingo passado, tem que brilhar em você. Não apagar. Eu tenho um irmão aqui que eu não vou falar, que é o Zé Antônio. Quando eu falei que a luz não pode apagar e tem gente com luz apagada, ele falou, queimou o fusível. Mas são nessas, entre aspas, brincadeiras que você vai fixar a palavra no seu coração. Igual
Teve aí uma pregação que eu falei, quando você abre o armário, né? Abre o armário e vem o armário. A irmã ficou 15, 20 dias falando sobre isso, não esqueceu. E aqui você não vai esquecer agora que eu tropiquei ali no banco, porque estava tudo escuro. Então você sabe que é importante você estar debaixo da luz, que vem do Pai das luzes. E essa luz entra em você e brilha em você. Então a diferença está naquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e não pratica, a palavra diz que será grande a sua ruína. E aquele que pratica, a casa não cai, porque tinha seus alicerces na rocha. O que é a rocha? O que é a rocha? A rocha é a palavra de Deus. Esse é a rocha. E o alicerce? O alicerce é você que faz. De que maneira? Praticando, praticando, praticando. E eu chamo a atenção que eu falei, vou repetir, os dois estão na igreja, os dois tipos, os que praticam e os que não praticam. Vamos voltar para Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A adversidade vem, as aflições vêm, as provações vêm, mas a diferença está naquilo que você ouve e pratica. Ouve e pratica. Diga lá, Deus quer, Deus deseja que eu seja vencedor. Depende de mim. E eu também quero. Amém? Então, saiba que a fé e a perseverança andam juntas. A fé e a perseverança. Tiago 1, capítulo 5. Não, Tiago capítulo 1, versículo 5. Declara: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Peça sabedoria ao Senhor para ouvir e praticar. Praticar, olha, a palavra é Ele que criou, é Ele que diz. Agora, você tem que praticar. Como? Da melhor maneira. Como? Peça ao Espírito Santo. Peça a Deus. A palavra de Deus diz que Deus dá a todos que pedirem. Então peça. Não paga nada. Peça a Deus. Senhor, eu quero montar um negócio. Como eu faço? Que caminho eu devo fazer? Senhor, eu quero aquele emprego. Como é que eu faço? Senhor, eu quero aquele estudo. Como é que eu faço? Evidentemente, o Senhor vai revelar para os que ouvem e praticam. Aqueles que ouvem e não praticam, a ruína será grande, diz a palavra do Senhor. E pessoas que, você vê, tudo vem de Tiago. Tiago ensinando, porque ele conheceu Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, aqui Deus dá todas as revelações, Deus ensina tudo.
que tem pessoas que são tentadas, caem na tentação e falam que foi Deus que trouxe a tentação. Mas veja lá, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O mal, o diabo, não pode chegar-se a Deus, e muito menos chegar-se para tentar Deus. O diabo tenta o ser humano, mas Deus não. Então, aqui está dizendo que Deus não tenta ninguém. Então, nunca diga, jamais, está escrito, jamais diga que você foi tentado por Deus. A tentação vem do inimigo, ou de uma mente dividida, da sua carne, da sua alma, que olha e gosta. É a concupiscência dos olhos, é o desejo ardente dos olhos. Por isso que nós temos que ter um coração voltado para Deus, para sair desses laços do diabo. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Oh, Tiago, abençoado de Deus. Ele nos dá todas as dicas. Sabe por quê? Porque ele passou pelas mesmas situações que nós passamos. As mesmas situações de tentações, de provações. Conheceu um Jesus de ouvir falar, como eu conhecia, como você conhecia no passado, mas pela graça e misericórdia de Deus, nós agora o conhecemos como nosso único Senhor. E se o Senhor fez isso, se deu o Filho dele, se o Senhor nos chamou, então vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Foi Ele que criou tudo. Vamos ouvir e vamos praticar, porque a tempestade vem para todos. A diferença está naqueles que ouvem e praticam, e aqueles que ouvem e não praticam. Estamos a terminar. Você pode ficar de pé, por favor? E diga com convicção. Diga assim: minha alma, você vai crer na palavra de Deus. Qualquer que seja a situação ou problema que surgir. Eu sou um cristão, nascido de novo, sou filho de Deus, tenho o selo do Espírito Santo em mim, eu sou mais do que vencedor, porque eu ouço e pratico a palavra de Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao Senhor. Amém? Termino com a último versículo, que está em Tiago 1:12, que declara: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Persevera na sã doutrina, ande com a palavra, viva a palavra, respire a palavra. Por quê? Porque as bênçãos vêm e lhe alcançam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos terminar. Nós já oramos. E agora nós vamos terminar com este cântico. Cante com seu coração também, não apenas com seus lábios.
sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Você tem que lutar e acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu escudo. Então levante e use a sua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os inimigos teus. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre o caminho neste mar. Deus abre o caminho neste mar. Amém, amém. Você cantou o mar da sua vida. O mar da sua vida. Às vezes a pessoa vê o mar revolto, difícil, mas o Senhor abre o caminho desse mar na nossa vida. E nós passamos para o outro lado. E depois o povo, lá quando Moisés abriu o mar vermelho, quando passou, não só foi destruído os inimigos, mas o povo cantou ao Senhor, louvou, adorou a Deus do outro lado. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos passar pelo mar dessa vida. E do outro lado, nós vamos louvar, louvar, louvar ao Senhor. A vitória vem.
Porque com Cristo é vencer ou vencer. Amém? Então, Deus continue abençoando você e até a próxima reunião.